profeta Jeremias, no capítulo 2, deixe sua Bíblia aberta, Jeremias capítulo 2. Como Deus ele faz as coisas perfeitas. O tema da mensagem de hoje, dessa tarde, que eu vou estar ministrando a você, tem o seguinte título: que lucro terás? Diga assim comigo: que lucro terei? Agora, se você puder, com vontade e fé e força, pergunta para quem está do seu lado: que lucro você terá? É isso aí. Que lucro terás? Qual é o lucro que você vai ter? Como assim, pastor? Qual lucro eu vou ter? O que é que o senhor está falando? Né? Nada mais é o título dessa palavra, o título dessa mensagem, do que exatamente um dos versículos do livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 2, e eu já recomendo a você, quando você chegar na sua casa ou amanhã na sua devocional, você possa meditar em Jeremias capítulo 1 e 2. O contexto do texto que nós vamos ler, mais uma vez, o povo de Deus, né, tinha vivido tempos de paz, tempos de glória, tempo de abundância, mas se afastaram de Deus. E todas as vezes que o povo se afasta de Deus, né, o Senhor permitia que os inimigos viessem, Tiago, e detonassem. Né? E agora o povo estava passando por uma situação mais uma vez difícil. E aí o povo vai olhar para Israel, vai olhar para Jerusalém. Quer dizer, não vai nem chegar a olhar para Jerusalém, né? Mas vai lembrar daquilo que viveu e vai desejar fazer uma escolha errada. Escute bem. O nosso Deus ele é tão misericordioso que Ele diz para mim e para você o seguinte: olha, existe o mal, existe a maldição e existe a bênção. Aí lá Ele vai dizer assim: escolhe, pois, a bênção. Olha como Deus é, Ele ainda diz o que nós devemos escolher. Escolhe, pois, a bênção. E aqui em Jeremias, no capítulo 2... versículo 18, eu vou ler só o versículo 18 a princípio, porque o contexto, não dá para a gente ler todos os versículos aqui separados. O versículo 18 diz assim: agora, pois, que lucro terás? Olha aí a mensagem. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beber as águas do Nilo? Ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? E fica aí a pergunta. Quando você lê esse texto em casa, você vai ver que Jeremias ele faz várias perguntas nesse capítulo. Olha, a Bíblia, a mensagem, né, ela traduziu assim, eu quero que você preste atenção na leitura da Bíblia, a mensagem, versículo 18 e 19, abre aspas. E agora, o que vocês acham que vão ganhar com a sua ida ao Egito? Talvez um refresco nas águas do Nilo? Ou acham que vão ganhar com a viagem à Síria? Talvez um refresco nas águas do Eufrates? Vocês vão quebrar a cara e levar uma bela surra. Vocês pagarão caro por essa deslealdade. Olhe bem para o que fizeram. Vejam os resultados. Será que valeu a pena abandonar seu Deus? E o decreto do Eterno, do Senhor, dos exércitos, de anjos? Quem diz amém por essa palavra? Jeremias faz essa pergunta: será que lucro terás voltando ao Egito e indo à Síria? Essa é uma palavra extremamente atual, querido. Essa é uma palavra extremamente atual. Ele faz uma pergunta, né, para toda uma nação. E nessa pergunta existe uma oportunidade divina de arrependimento. O profeta Jeremias está chamando a atenção de toda uma nação. O profeta Jeremias está dizendo assim: que lucro terás voltando ao Egito e voltando à Síria? O que é que vocês vão ganhar com isso? E nessa noite, essa pergunta está ecoando no coração de cada um de nós. Que lucro vocês irão ganhar retornando ao Egito? Que lucro vocês vão ganhar? A grande maioria dos que estão aqui conhecem um pouco a história do Egito, porque a gente estuda isso no colégio. Nós conhecemos o Egito é conhecido como a joia do Nilo. O rio Nilo, ele continua ainda hoje sendo uma joia para o Egito. E naquele tempo, era a fonte de subsistência de todo o Egito.
Era o rio Nilo, o rio que era adorado. Tanto é que nas 10 pragas, né, que o Senhor, Ele manda lá ao Egito, quando o povo seria liberto, antes do povo ser liberto, a primeira praga foi o quê? Águas transformadas em sangue, porque o povo adorava o rio Nilo, era fonte de vida, né? E ali foi a primeira fonte de subsistência. Quando a água foi transformada em sangue, o Egito começa a entrar em colapso, quando existe essa ligação com o rio Nilo, essa fonte de subsistência de todo o Egito, e ainda hoje o é para aquela nação. O rio Eufrates era o principal rio da Síria, a Síria que invade os reinos do norte, as 10 tribos do norte, e devasta e acaba, e leva o povo cativo, que mais tarde seria Babilônia. Seria não, né? Seria o cativeiro babilônico. Então, vê só, uma nação que escravizou o povo por mais de 400 anos, 430 anos. Outra nação que exterminou, né, o reino do norte. Levou o povo cativo. Não trouxe nada de bom, trouxe somente medo, mal, tristeza, extermínio. Que lucro terás voltando ao Egito? Que lucro terás? Jeremias está dizendo assim: como vocês podem ver uma calamidade que está acontecendo, né? Porque aqui tinha uma crise, aqui existia uma crise também nas grandes nações, uma crise de alimento, uma crise de subsistência. E o povo, ao invés de confiar em Deus, o povo tem a ideia de querer voltar ao Egito, de querer voltar à Síria. Aí Deus está dizendo assim: que lucro vocês vão ter retornando? Qual o lucro, qual o ganho de vocês? Como é que vocês podem querer voltar? Como pode vocês vendo uma calamidade dessa e pedir ajuda ao Egito e pedir uma ajuda à Síria? Querem ir à Síria? Querem ir ao Egito? O negócio está difícil lá com eles. Eles não têm Deus, eles não têm o Deus como eu sou. Eles não têm, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. E vocês, ao invés de confiarem em mim, vocês estão querendo buscar ajuda nessas nações pagãs. Olha só, como é que pode uma coisa dessa? Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai no capítulo 2, né? O versículo 11 diz assim: houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O que é que o senhor está dizendo com isso, pastor? As nações pagãs adoravam os deuses falsos. Israel conhecia o Deus verdadeiro, mas estava querendo voltar e adorar os deuses pagãos, os deuses falsos. Vocês querem, Deus está dizendo assim: vocês querem ir depender desses deuses falsos? O que é que vocês vão ganhar com isso? Quem está aqui nessa tarde? Vocês querem voltar e vocês querem adorar esses deuses? A pergunta está sendo ecoada hoje. Essa pergunta ela não é literal no que diz respeito à geografia. Que lucro vocês terão voltando ao Egito? Que lucro vocês terão atravessando a fronteira e entrando em uma terra no qual vocês foram escravos e que vocês nunca foram livres? Que lucro vocês vão ter? Que lucro vocês vão ter indo a uma terra onde vocês sofreram noite e dia? Que saudade é essa, Deus está dizendo para o povo, de querer voltar para uma terra de sofrimento, de querer voltar para uma terra onde vocês choraram, onde vocês sofreram. A pergunta continua a ser feita hoje: que lucro você vai ter em voltar para o Egito? Por que é que tantas pessoas que eu falo nessa tarde estão tendo saudade do seu passado? Eu falo para pessoas aqui que estão tendo saudade da antiga vida. Será que você não aprendeu ainda que a resposta, que a providência de Deus não está no seu passado? A resposta, a providência de Deus está no seu presente, que vai mostrar o seu futuro. Não é para você ficar olhando para trás, não é para você voltar à antiga vida, não é para você ter saudade das coisas que desagradavam a Deus. Não, porque isso trouxe sofrimento para você. O Deus que nós servimos é o Deus do hoje, é o Deus do agora, é o Deus do presente, é o Deus que tem cuidado de nós. Aleluia! Glória a Deus!
voltando ao Egito. Aleluia. Essa mensagem é uma mensagem de exortação. Não se preocupe não, que eu preguei para mim mesmo. Eu preguei para mim mesmo ontem, preguei para mim mesmo hoje de manhã logo cedo, sobre essa mensagem. Existe uma visão do passado na vida de algumas pessoas se repetindo hoje, aqui no nosso presente. A nação de Israel desejando pedir proteção, auxílio a nações que antes o havia oprimido. Que lucro terás voltando ao Egito? O Senhor pergunta. Que lucro vocês estão tendo? Ah, pastor, mas a minha vida começou a ficar tão difícil depois que eu vim para a igreja. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, a minha vida passou a ficar tão mais difícil. Não passou a ter mais, não ficou mais difícil. Naturalmente, os dias são maus. Naturalmente, as lutas, elas vão aumentar. Existe uma tendência natural a isso. Naturalmente. O inimigo não ficou satisfeito em perder você, por isso que ele tem investido contra a sua vida. Mas lembre-se sempre do que a palavra diz: mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, aleluia. Não foi a sua decisão que tornaram os dias mais difíceis, não. É porque existe uma batalha. Bem-vindo ao mundo, bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo aos dias de hoje. Existem lutas, provações, mas existem também vitórias do Senhor, aleluia. Por que é que existem pessoas que eu estou pregando aqui nessa tarde, que desejam acessar a sua antiga vida, e não estão tendo olhos para o que Deus está fazendo na sua história, na sua vida hoje? Querido, para de olhar para trás em nome de Jesus. Para de querer ter saudade do passado, não, em nome de Jesus. Essa palavra, que lucro terás voltando ao Egito, essa palavra é uma palavra atemporal. Qual o benefício que vocês vão ter, nação de Israel, voltando para quem o oprimiu? Que benefício você que está aqui me ouvindo nessa tarde vai ter voltando ao seu passado, em ficar acessando de vez em quando? Não, pastor, é só uma atravessada de fronteira. Eu vou voltar rapidinho ao Egito. É porque eu tive um relacionamento de 10 anos. E nesse relacionamento de 10, de 5, de 3, de 1, você só sofreu. Foi um relacionamento abusivo, você sofreu tanto. E você volta e meia faz questão de querer acessar esse Egito de vez em quando. Eu prego para pessoas aqui que têm que se libertar de relacionamentos que foram destrutivos de uma vez por todas. Que é isso? Que desejo é esse? Ah não, pastor, mas por que marcou? Não, quem marcou a sua vida foi Jesus, quando Ele lhe lavou com o sangue dEle. Eu prego para pessoas: não pastor, é porque são meus amigos. Amigos que só te levavam para o fundo do poço. Amigos que só te levavam para o fundo do poço. Nunca te abençoaram, só era para você pagar a conta dele do bar, ou para que você pudesse pagar a maior parte, ou para que você pudesse comprar um cigarro, ou para que você pudesse comprar droga, pagar a bebida. Não, mas são meus amigos, vírgula. Eram pessoas que você acha que te amavam, mas sempre levou para o fundo do poço. Que desejo é esse de voltar para esse trabalho que te consumia tanto, que você era escravizado? Para com isso, em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele mandou Jesus para nos libertar, e você foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Então, em nome de Jesus, que lucro você vai ter querendo acessar o seu passado, se a bênção de Deus está no seu presente, no seu futuro? Eu acho muito legal o exemplo aqui entre retrovisor e para-brisa. Aquele retrovisor é desse tamanho, pequenininho. Eu e você, nós não dirigimos olhando para o retrovisor, não. É para a gente ter apenas um parâmetro de quem está lá atrás. Mas a gente dirige olhando para frente, olhando para a brisa. Então, querido, para de olhar para trás em nome de Jesus. Para de querer sempre ficar acessando esse passado. Não, essa é uma exortação, querido, em amor. Pastor, o senhor está falando muito duro, é minha forma de falar. É porque eu sou assim mesmo. Não dá para me falar manso. Essa é uma exortação em amor. Que lucro vocês terão voltando ao Egito? Como é que você, a gente acabou de adorar aqui, por isso que eu pedi, quem já pisou no Santo dos Santos? Como é que a gente consegue
comer do sangue do cordeiro em lembrança do seu sacrifício na ceia, tomar o suco de uva que é o vinho, e você fica querendo voltar ao passado, a acessar aquele pão mofado que você comia tanto. Que lucro você vai ter? Que lucro terás? Essa é a pergunta de Jeremias. Como é que você consegue voltar a esses lugares que quase mataram você? Como é que você consegue voltar, às vezes, a esse relacionamento que quase destruiu sua vida? Mas, antes da pergunta de Jeremias, tem mais uma pergunta do Senhor. Aqui o versículo, aqui a palavra diz assim, versículo 13: porque 2 males cometeu o meu povo. A NVI diz assim: porque o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. 2 crimes cometidos pelo povo. O primeiro foi deixar Deus. Qual foi o primeiro? Deixar a Deus. E o segundo, cavar as próprias cisternas. Cavar as próprias cisternas. E não eram cisternas bem feitas, eram cisternas rachadas, que não seguravam a água. Cisterna é uma invenção do homem, que a gente não pode negar. Nos nossos dias e também nos dias passados, cisterna sempre trouxe um alento à vida das pessoas que não tinham água corrente. Mas cisterna é algo feito pelo homem. O que é algo divino? A chuva. Algo divino é a chuva que cai, é a provisão. E queira ou não, o homem sempre vai depender do divino. Sempre vai depender da água da chuva, ou até mesmo da água de um rio, que é bênção do Senhor, para ter as suas águas nas cisternas. Deus está dizendo assim: 2 crimes cometeram o meu povo. 2. Me deixaram e queriam fazer as coisas do jeito dele. Essa palavra continua ecoando hoje. 2 crimes, 2 erros o povo comete: me deixar e querer fazer as coisas da sua própria forma. Eu prego para pessoas aqui que, além de ter volta e meia acessado o seu passado, estão querendo resolver a sua vida da sua forma, do seu jeito. Estão querendo ter a felicidade e a alegria do seu jeito. Ah, pastor, eu escuto, meu sonho é ter uma família, meu sonho é ter um casamento abençoado. Amém, isso é bênção de Deus. Mas sabe o que é fazer do seu jeito? Sabe o que é fazer do seu jeito? É você se abraçar com a primeira pessoa que aparece, simplesmente por carência e por uma necessidade. Simplesmente por isso. Não, o primeiro que chegar, a primeira que chegar, não. Preste atenção. Isso é querer trabalhar do jeito do homem, isso é querer fazer da sua forma, isso é querer fazer do seu jeito. Deus está dizendo assim: o primeiro erro foi ter me deixado, o primeiro erro foi ter perdido, sabe o quê? O rumo. O segundo foi querer fazer as coisas do seu jeito. Eu prego para pessoas aqui que já se deram tão mal na vida. Eu estou falando aqui de relacionamento, estou falando aqui, de relacionamento homem e mulher. Olha, esses dias a Ari me mostrou uma pessoa que chegou para ela e disse assim: Ari, mandou o direct para ela: Ari, eu queria que o pastor desse uma bênção na minha vida e na vida do meu marido. Começou assim. A Ariana: certo, a Ariana perguntou: tudo bem, leva a sua certidão na secretaria, aqui, aquele processo todo. Ela disse assim: não, nós estamos morando juntos, e a gente não vai casar. A gente vai casar daqui a uns 2 anos, mas a gente quer a bênção. Esse é o jeito do mundo. Não, se junta de qualquer jeito, eu quero uma família, então vai de qualquer forma. Querido, Deus não abençoa dessa forma. Se conhece a palavra, tem que viver segundo a palavra. Guarde o que eu estou falando. Se conhece a palavra, tem que viver conforme a palavra. Quem vive na ignorância e não conhece a palavra, é outro assunto. Mas na casa do Senhor, peraí,
Quer ter a bênção de qualquer jeito? Não. Nós não podemos abençoar porque Deus não abençoa. Você quer ter a bênção? Vai lá no cartório, casa. Não, a gente não quer casar agora. Então como é que você quer que Deus abençoe se você está vivendo em pecado? Sabe o que é isso? É querer ter a felicidade, querer viver da forma como acha que deve, a forma humana, a forma sem Deus. Como é que você quer que Deus abençoe o seu negócio se você anda fazendo cheio de maracutaia? Não, peraí, vamos fazer aqui um esquemazinho. Não, peraí, aqui a gente paga menos, aqui você bota aqui no bolso, o negócio por fora. Um dinheirinho aqui por fora, não bota na nota, por fora. Como é que você quer que Deus abençoe o seu negócio? Como é que você quer que Deus abençoe a sua vida? Sabe o que é isso? É querer viver da forma como o homem pensa, e não é desse jeito, é como Deus quer. Porque se eu vivo dessa forma, eu estou acessando o Egito. Se eu vivo dessa forma, eu estou acessando o Egito. E o nosso Deus, Ele é Deus abençoador. Eu prego para pessoas aqui nessa noite que estão ouvindo essa palavra, e que essa palavra está sendo um bálsamo de conserto, está sendo um bálsamo de novo entendimento. A sua visão, o seu coração está sendo aberto pela palavra do Senhor, que está sendo ministrada sobre a sua vida. Não queira fazer do jeito do homem, queira fazer do jeito de Deus. Quer uma família? Faça do jeito de Deus. Quer ter um negócio abençoado? Faça do jeito de Deus. Quer viver bem nessa terra? Viva do jeito que a palavra de Deus nos ensina. Que palavra atual? Quem está aqui? Quem está aqui pode aplaudir o Senhor. Aplaude o Senhor no teu lugar, querido. Glória a Deus. Por que isso estava acontecendo aqui? Porque Israel havia trocado a adoração ao Deus Todo-Poderoso a falsos deuses. Eu já li para você aqui o versículo 11, que diz assim: houve alguma nação que trocasse seus deuses? Posto que não eram deuses, o meu povo trocou a sua glória, a glória de Deus, por deuses inúteis. Tudo isso acontece porque o povo se voltou contra Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que acontecia quando os povos enxergavam a caravana do povo de Deus andando no deserto rumo à terra prometida? Sabe o que era que acontecia com os, amalequitas, com os jebuseus, fariseus, sei lá, os filisteus, que enxergavam o povo de Deus caminhando? Eles viam não apenas um povo, eles viam o Deus Todo-Poderoso acompanhando o povo. Os feitos de Deus em amor ao seu povo eram conhecidos das nações pagãs. Os hebreus, eles eram temidos porque Deus se manifestava. Meu Deus, eu estou aqui, ó, meu irmão, arrepiou, velho. Porque Deus era manifesto no meio do acampamento. Vê só, o povo estava de dia, a nuvem acompanhava o povo. Os inimigos viam. À noite, o povo estava ali caminhando, a coluna de fogo acompanhava o povo. O acampamento parava, o tabernáculo era montado, as 12 tribos ali, elas se reuniam ao redor do tabernáculo, e a Shekinah de Deus, como se fosse uma fumaça, uma nuvem, nossa, saía ali do tabernáculo e ia até os céus. Meu Deus, os inimigos enxergavam isso e temiam. O Deus dos hebreus abriu o mar vermelho. O Deus dos hebreus ajudaram ele contra os amalequitas. O Deus dos hebreus, esse povo que o Deus dele acompanha eles, estão chegando aqui e agora o que é que vai ser da gente? Era assim que os inimigos pensavam. Deus se manifestava no meio do acampamento. Deus se manifestava. E aí esse Deus, olha só, olha a palavra de Jeremias. Jeremias está dizendo assim: houve alguma nação que trocasse seus deuses? Nenhuma nação trocava os deuses falsos pelo Deus de Israel, o Deus dos hebreus, que era enxergado. Mas sabe o que aconteceu com Israel? Trocou esse Deus, que a presença era manifesta, que a presença era vista, trocou esse Deus por deuses de pau e pedra. Já pensou? Exatamente isso que aconteceu. Como é que pode? Aí o Senhor está falando assim: eu abençoei tanto,
Eu dei tanto livramento. Eu dei tanto livramento e agora eles não me chamam mais de Deus. Eles não me adoram mais. Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Quem aqui é pai e mãe? Quem aqui é pai e mãe? É mais ou menos assim, a gente passasse a infância dos nossos filhos. Você que é pai, você cuidou, você proveu, você comprou remédio, pagou escola. Você que é mãe, quando ficou doente, você cuidou. Você passou noites acordadas, você deu amor, você deu carinho. Aí quando ele cresce um pouquinho, aí chega o pai e a mãe de um amiguinho, levou para comer uma pizza, levou para passar um dia vendo um jogo de futebol. Aí o seu filho vira para o pai do amigo e diz assim: você é meu pai. O menino vira para a mãe e diz assim: você é minha mãe. Nossa, trocou tudo por um pedaço, o exemplo que eu dei aqui, um pedaço de pizza, uma tarde jogando futebol. Como é que eu e você como pai, se a gente ouvisse isso, a gente ficava? Primeiro fosse aqui no Nordeste, assim, miserável, eu pegava e dava uma pizza que chegar em casa. Você aprender. Não, irmão, alguém aqui se identifica, ou só sou eu que sou assim? Eu sou ruim demais, meu Deus, misericórdia. Agora imagine Deus, abrir mar vermelho. As 10 pragas do Egito não atingiram o povo quando estava lá preso. Eu ouvi o clamor de 430 anos pedindo para me libertar, eu libertei. Atravessei o povo ao mar, todo mundo passou a pé enxuto, trouxe vitória. O exército de Faraó foi derrotado. Os inimigos, o exército de Faraó que vocês hoje estão vendo, nunca mais vocês verão. Trouxe vitória em meio aos amalequitas. E agora esse povo agora deixa de me adorar, deixa de me ter como Deus, e vão adorar agora a deuses falsos. A expressão que Jeremias usa é assim: espantem-se os céus com o que o povo está fazendo. Espantem-se os céus. Essa é uma mensagem muito atual. Isso é uma mensagem para a igreja no mundo inteiro, para a igreja no Brasil, para a igreja em Alagoas, para a igreja em Maceió, para a igreja nos Estados Unidos. Quantas vitórias eu dei, quantos avivamentos eu trouxe, quantas bênçãos eu trouxe, e vocês ainda insistem em querer volta e meia atravessar a fronteira e voltar para o Egito. Essa mensagem ela ecoa hoje. Como é que pode? Deus, olha, aqui, fique impressionado. Os céus, olha aí, ó, diz assim, o versículo diz assim: espante-se diante disso os céus. Como podem? Como pode? A minha presença manifesta, a minha presença que trouxe vitória. Agora esse povo adorando um Deus esculpido na pedra, um Deus de madeira. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode você, querido, que já viveu algo extraordinário, que Deus já falou com você aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, aqui em nenhum culto, Deus já falou com você, Deus tocou seu coração, Deus te trouxe vitória, Deus te deu uma cura, Deus te deu uma bênção. Como pode você, volta e meia, querer dar as costas para esse Deus? Eu fui confrontado, eu confronto você em amor. Como pode? Como pode uma coisa dessa? Como pode vocês, povo, serem tão mal agradecidos? Era o que Deus está falando aqui. E querido, essa palavra tem que chegar no seu coração da mesma forma como chegou no meu. Sabe o que? Um alerta. Um alerta. Eu não quero viver de uma forma que eu vivi antes. Não, de jeito nenhum. Cuidado para que você não volte ao Egito. Cuidado para que você não queira voltar a tomar as águas do Egito, as águas do rio da Síria. Não. Deus está dizendo: eu sou o Deus sobre a tua vida, eu sou o teu protetor, eu sou a tua provisão, eu sou a tua cura, eu sou o teu sustento, eu sou a tua alegria, eu sou a tua paz. Eu sou, Deus está dizendo. Como pode? Que lucro terás voltando ao Egito? Que lucro terás? Espantou os céus. Tinham 2 cidades do Egito, que era Mênfis e Têmis. Quando o povo ficou escravo e parte do povo passou por essa cidade, sabe o que os habitantes de Mênfis e Têmis fizeram? Você já deve ter visto aí em filme, quando passa muito em filme quando os índios capturam lá, vamos dizer assim, como diz a
a história, né? O homem branco, e escalpa, e arranca o cabelo. Sabe o que aconteceu? O povo, quando passou por Mênfis e Têmis, quando estava lá preso, os habitantes arrancaram o cabelo e o couro cabeludo do povo, e o povo sofria. Não morreram, ficaram com feridas imensas, sofrimento. Aí Deus está dizendo assim: como pode querer voltar a um lugar como esse? Como podem vocês quererem voltar? Igreja, você que me escuta nessa tarde, você que me escuta através da internet, como pode querer voltar ao Egito? Será que você tem desejado voltar ao Egito? Será que eu vou mais além? Será que você tem voltado ao Egito? Se pudesse passar um rastreador na sua vida nos últimos 30 dias, nos últimos 60, nos últimos 15 dias, não importa. Será que você, volta e meia, esteve no Egito? Como assim, pastor? Será que você acessou, por exemplo, redes sociais que você não devia acessar? Será que você manteve contato com pessoas que foram lá do teu Egito? Aí você, não, mas só rapidinho. Oi, sumido. Oi, sumida. Será que nos últimos tempos você acessou aqueles sites que um dia você foi viciado, mas o Senhor te libertou? Mas o Senhor te libertou. Aí volta e meia, quem sabe você, não, peraí, eu estou aqui sem fazer nada. Será que você teve, querido, sabe o que é isso? É voltar ao Egito. Será que aconteceu? Ou será que você está aqui com o desejo de voltar ao Egito? Querido, a intenção aqui não é vigiar você, pelo amor de Deus. A intenção aqui é trazer uma palavra de exortação e amor para mim e para a sua vida. Você é livre, você faz o que você quiser. Você não consegue vigiar ninguém, não. Olha, cuidado que o pastor... Que conversa, irmão. Primeiro Deus vê todas as coisas. Quem diz amém? Acredite. Você que entregou a sua vida a Jesus, você foi marcado com o sangue do Cordeiro. Você que foi marcado com a promessa. O Espírito Santo move sobre a sua vida. Quem diz amém por isso? E Ele tem alertado você para que você não cruze a fronteira ao Egito. Ele tem alertado, não vai. Que caminho é que você tem tomado, meu querido? Essa é a pergunta que o profeta fez o povo, e o profeta está fazendo mais uma vez para mim e para você. Não, irmão, não sou melhor do que você, não. Estamos juntos. Agora a gente tem que vigiar. A gente tem que refletir nessas palavras de Jeremias nos dias de hoje. Quem sabe você está querendo voltar ao seu passado. Quem sabe você está querendo voltar. Quem sabe você está querendo voltar para aquele ou para aquela que te afastou de Deus. Ou para aqueles e aquelas que te afastaram de Deus. Não ficou nada para trás. Quando o povo saiu do Egito, Moisés disse para Faraó: nenhuma unha vai ficar no Egito, nem um pedacinho fica no Egito, aleluia. Não tem nada lá atrás esperando você. Não tem nada lá atrás para abençoar você, não. Lembre, o nosso Deus é o Deus do presente e o Deus do futuro. Ele abençoa o nosso presente, cura o nosso passado, abençoa o nosso presente e prepara o nosso futuro, aleluia. Nossa, isso é frase de Instagram, mídia, anota. Enquanto você ficar preso ao seu passado, você nunca terá uma perspectiva de Deus do seu futuro. Enquanto você ficar preso ao seu passado, você nunca terá perspectivas divinas sobre o seu futuro. Sabe por que muitas pessoas não conseguem romper na sua vida? Porque ainda estão presas ao Egito. Sabe por que muitas pessoas não conseguem prosperar na vida? Porque ainda estão presas a amarras do passado. Porque não deixaram que o Senhor viesse e libertasse. Não. Agora, pois, que lucro terás voltando ao Egito para beberes as águas do Nilo? Ah, pastor, mas eu preciso voltar para aquele relacionamento porque eu estou mal. Eu preciso de ajuda. Que ajuda? Você tem o Deus Emanuel, o Deus presente ao seu lado. Você tem o Deus de paz, que é o Senhor Yahvé. Você tem o Deus
Deus quer provisão com você sempre. Você não precisa voltar ao Egito. Você não precisa voltar aos rios da Síria. Você não precisa. Que lucro terás voltando? Nenhum, diga assim, nenhum. Nenhum. Ah, mas eu preciso voltar porque está difícil, eu preciso que alguém me ajude com a provisão. Deus é Jeová Jireh, a sua provisão. Aleluia! Você não precisa voltar, Deus está dizendo, eu sou na tua vida. Deus está dizendo, eu sou na sua vida. Você não precisa voltar ao Egito. Você não precisa voltar ao rio da Síria, não. Sabe o que é que você precisa? Se posicionar. Sabe o que é que você precisa? Diga assim, posicionamento. É isso que você precisa, posicionamento. Versículo 25. Olha, nem leia aí na sua Bíblia, a não ser que você tenha uma Bíblia Mensagem na sua mão. Eu vou fazer a leitura aqui na Bíblia Mensagem. Versículo 25, olha o que Deus está falando. Acalme-se, respire fundo. Por que tanta pressa? Por que se cansar à toa? Afinal, o que você está buscando? O que você está buscando? Olha que coisa. Sou viciado em deuses estrangeiros. Não consigo fazer diferente. Não consigo parar. Não entendi, pastor. Deus estava dizendo assim ao povo: por que é que vocês continuam fazendo do jeito de vocês? Aí o povo estava dizendo assim: nós somos viciados em deuses estranhos. A gente não consegue parar de buscar outros deuses. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que precisam romper com relacionamentos abusivos, com ligações, pessoas do passado que só trouxeram angústia, com trabalhos passados que você fica voltando e que não dá para você voltar hoje. Escuta bem. Aí Deus está perguntando assim: por que vocês insistem? Aí o povo responde: é porque a gente é viciado nisso. É porque nós somos viciados em deuses estranhos. Aí o Senhor pergunta: o que é que você tem buscado? Essa pergunta é para pessoas que estão voltando ao Egito, mas estão totalmente sem rumo, sem direção, que anda para um lado, para o outro. Essa pergunta é até para aquelas pessoas que andam de igreja em igreja, de culto em culto. A gente ensina aqui, rapaz, ó, eu gostei do que a Ariana falou. A Ariana disse assim: escolha uma igreja para você servir e marque a sua história e a história desse lugar lá. Pare de andar, pare de ficar andando de lugar em lugar. Escuta uma coisa aqui, escuta outra coisa lá. Não pode ver um culto de fogo. Ah, é um culto de fogo. Ah, é o pregador de fogo. Ah, é a vigília das 12 horas do fogo caindo. Eu não consigo parar, pastor. Tem um profeta, tem uma profetisa. Eu só vivo de profecia. Dessa, tá ruim o negócio. Tá ruim. Tá péssimo. Eu não consigo parar, eu sou viciado em estar em lugar. Em nome de Jesus, Deus vai te libertar hoje, para que você possa marcar e ser marcado na tua história. Eu não consigo parar de voltar ao passado. Eu não consigo parar de quebrar esse relacionamento. Eu aconselhei uma pessoa, já tinha conversado com essa pessoa já várias vezes. Até uma vez que eu chamei assim na grande, disse: vê só, minha filha, vê só. Toda vez que você vem aqui, que você fala, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Tem alguma coisa na sua vida que você tem que parar, que você tem que romper. A mulher começou a chorar. Eu disse: pronto, agora foi. Ah não, pastor, porque eu tenho um relacionamento com uma pessoa que não pode se relacionar comigo há 10 anos, vai fazer 11. Pare, eu não consigo, consegue. Deus vai dar força. Deus está dizendo assim ao povo: vocês estão vendo o que eu já fiz por vocês, mas vocês, por que vocês não voltam para mim? Não, a gente é viciado. A resposta aqui: nós somos viciados em deuses estranhos. Mas nessa noite, e aqui Deus estava dando uma oportunidade para o povo mudar a sua história. Querido, vocês podem mudar isso nessa noite. Vocês podem romper nessa jornada nessa noite e firmar uma aliança com Deus de verdade. E não ficar olhando para o Egito, não ficar olhando para as águas da Síria.
Para com isso. Escolhe viver com Deus, escolhe viver com Jesus. Ele marca a sua história. Ele marca a sua história. Sabe por quê? Quem já viveu no Santo dos Santos, quem já provou da água da vida, não pode ficar bebendo da água do Nilo. Não dá para ficar bebendo da água do Nilo. Olha o que diz o versículo. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Queridos, as águas do Nilo até supre e satisfaz, não mais o povo hebreu, mas o egípcio. Continua suprindo hoje. As águas passadas não mais alimentam o seu coração. As águas do Egito não são mais capazes de suprir a sede do seu coração. Tem gente que insiste, volta à fronteira, cruza o Egito, já conhecendo ao Senhor. Quer o exemplo? Aí vai para o barzinho com os amigos. Aí está todo mundo tomando aquela fumaça de cigarro, aquele negócio, né, querendo um convidar o outro para mais tarde. Aí a pessoa que entregou a vida para Jesus até está ali. Aí fica na Guaraná. Aí fica assim, a música. Aí o cara fica perguntando, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Aí está na festa, na balada. Segura até um copo. Está todo mundo doido. E você diz assim, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Como era que eu aguentava ficar até 5 horas da manhã aqui nesse lugar? Não dá mais para mim. Ô querido, isso já foi algo do meu passado. Eu já vivi isso, eu posso falar para você. Eu já fui, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui nessa festa? Não tem nada a ver. No passado eu cruzei as águas do Nilo. Cruzei a fronteira do Egito. Fui querer tomar água do Nilo, já tendo tomado a água da vida. Não faz sentido nenhum. Eu não vou pedir para levantar sua mão se você já compartilhou isso. Não vou pedir. Mas eu sei que eu falo para pessoas que já viveram isso. O que é que eu estou fazendo aqui? Sabe o que é isso? É você querer tomar a água do Nilo achando que ela é doce, mas ela é amarga. Ela é amarga para você. Não dá. Não dá mais. Não dá mais. Já provei da água da vida, já provei do pão vivo que desceu do céu, então eu não vou insistir em cruzar a fronteira e voltar e tomar água do Nilo. Não, o Senhor me libertou. Antes era massa, antes era bom, antes valia a pena, antes eu não tinha Jesus. Antes eu não fui marcado pelo sangue do Cordeiro. Antes eu não adorei no Santo dos Santos. Antes eu não tinha comunhão com Deus. Aí valia. Mas hoje, cara, eu já passei pela experiência. Você já passou pela experiência. Mas a tentação é grande e sempre será. Mas à medida que você se aproxima de Deus, à medida que você busca Deus, à medida que você entra no Santo dos Santos todos os dias, olha, os convites virão, mas você não atravessará a fronteira e voltará para o Egito. Você não voltará para o Egito, aleluia. Você provou do pão da vida. Quem já entrou, quem já esteve no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver. Depois que você prova do pão da vida, depois que você prova, como diz Charles Spurgeon, depois que você prova do pão dos anjos, não tem como ficar comendo pão cheio de bolor. Não tem como ficar comendo pão dormido. Não tem como não tomar outra água a não ser a água da vida. Você não pertence mais ao Egito. Não é uma placa de igreja. Não é uma religião. Sabe o que é? É você ser filho amado de Deus. Você ser de Jesus. É isso que faz sentido para você. Você não vê mais sentido em cruzar a fronteira e voltar a tomar águas do Nilo. Não, de jeito nenhum. Quem já pisou no Santo dos Santos?
Em outro lugar não pode viver, como eu acabei de citar, Charles Spurgeon, que diz assim: depois que provamos do pão dos anjos, depois que provamos o melhor dessa terra, como voltar a algo que não mais nos satisfaz? Como viver das migalhas que caem da mesa do inimigo, se eu já desfrutei do banquete da mesa do Pai? Como querer voltar para o Egito? Como querer comer desse pão cheio de bolor, dessa água que não é doce, mas é amarga? Que lucro tereis em voltar para o Egito? Qual é a sua resposta hoje? Que lucro você vai ter em voltar ao Egito? Nenhum, diga assim com fé, nenhum, porque não tem mais acusação sobre a sua vida. Não pesa mais acusação sobre você, porque Jesus já te libertou. Jesus já é o teu advogado fiel, aleluia. As águas do Nilo ainda são doces para aqueles que não conhecem a água da vida. Ainda são doces. Como foi um dia doce para você, mas para eles ainda são. A gente ora. A gente pede para que Deus tenha misericórdia da vida deles. Nós declaramos que a hora deles vai chegar. Eles vão ter um encontro com Jesus, aleluia. Não critique quem está preso no Egito. Não olhe com indiferença quem ainda toma das águas do Nilo. Não. Declare que a hora deles vai chegar, que eles se renderão a Jesus. Que lucro terás em voltar a beber das águas do Nilo? Que lucro terás? Diga assim: nenhum. Sabe por quê? Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, porque quando você confessa a Jesus, uma fonte inesgotável de água da vida começa a brotar no seu coração. O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar na vida daquele que se rende a Jesus. Aí você não precisa da água do Nilo, porque no seu coração jorra uma fonte. E que fonte é essa? A fonte de água é viva. Você não precisa voltar para o Egito. Você não precisa de vez em quando acessar fronteiras. Não. O Senhor te libertou. O Senhor te libertou. Se achegue a Deus. Busque ao Senhor na palavra dEle. Venha para a igreja. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está me ouvindo lá atrás? Você está me ouvindo aí? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que lucro terás? Nenhum. A nossa força, a nossa fonte não está na água do Egito, está na fonte de água viva que é o nosso Deus. O Senhor, ele diz assim: eu sou uma fonte. Essa fonte continua a jorrar. Essa fonte continua a jorrar. As águas dessa fonte desejam inundar a sua vida hoje. Sabe de quem é a escolha? É sua. Qual vai ser a sua escolha nessa noite? Eu quero que a fonte continue a jorrar no meu coração. Eu quero nunca mais desejar acessar as fontes do Egito, não. A fonte de água viva é o Senhor. Ele está aqui nessa noite. Ele vai mudar a sua vida, a sua história. Quem toma posse disso? Fique de pé para a gente adorar o Senhor.